Estas são 67 coisas quebradas que Mojang adicionou acidentalmente ao Minecraft, começando com essa mudança assustadora que eles adicionaram às nuvens. Já que em 20W22A, houve uma falha onde se você se conectasse ao seu mundo Minecraft com as nuvens ligadas e depois as desligasse, e se você fizer isso corretamente, as nuvens deveriam parar de se mover na tela. Isto é, até você se mover. Momento em que eles seguirão todos os seus movimentos com precisão, olhos, mas acho que as nuvens também têm. No instantâneo 21W08B. Você não precisava usar uma ametista em flor para conseguir mais desse material. Mas em vez disso, colocando um pistão voltado para cima com um bloco de limo no topo, tudo o que tivemos que fazer foi alinhar todas as faces desse bloco de limo com um pedaço de ametista max correspondente para que, quando ativássemos o pistão, ele duplicasse todos os fragmentos de vidro colorido. Pode ser útil. Mas não posso dizer o mesmo se você precisar de muitos óculos espiões, porque eles dificilmente serão úteis quando você tiver um deles. Muito menos o 65. Você sabia que Mojang fez com que as trepadeiras não explodissem? Realmente não é brincadeira. Teremos apenas que ir até o limite de construção para testá-lo, já que nas versões atuais do jogo, se você conseguisse uma trepadeira ou um bloco de TNT explodindo no nível EQ 320, então naquele construir altura, para destruir eles não são capazes. E a razão para isso é que quando o jogo verifica se o bloco tem a resistência correta, ele simplesmente retorna nulo. Afinal, você não deveria poder colocar blocos aqui, então por que não deveríamos explodir? E isso significa que toda a propagação da explosão também será anulada. De volta ao alicerce 1.9.2. Se você colocasse qualquer bloco no meio da água, e depois jogasse um copo normal em cima dele, quando você olhasse através daquele item de vidro, ele deixaria a água para trás. É completamente transparente. E o mesmo também aconteceria se você tivesse um suporte de armadura segurando um bloco de vidro como este. E acho que quando Mojang tentou tornar esse bloco transparente, eles podem ter ido longe demais. Mas ei, é útil para encontrar tesouros enterrados. Devo ser um péssimo treinador porque não importa quantas vezes eu tente domar lobos, nunca consigo fazê-los ficar parados. Embora a no para isso possa ser apenas porque quando você invoca um lobo em cima de um bloco de gosma, na verdade não consigo fazer com que ele se sente. Já que a maneira como o bloco de limo funciona é um pouco menor que o tamanho de um bloco completo, e isso confunde a hitbox do lobo, fazendo com que ele se sente, e depois se levante novamente. Não posso dizer que os culpo. Eu também não quero sentar. Nickelodeon. Gaki. Quando você dá uma passada fora de uma lava, pelo menos é assim que acontece em Bedrock. Mas quando você os coloca na neve em uma razão histórica para isso acontecer agora, ninguém vem à mente. Eles deixam cair barbante, não couro. Então não há como estarem protegidos disso. É apenas um bug. Nas versões atuais do jogo, ainda é possível abrir uma caixa de choque, mesmo que ela colida com um bloco. E pessoal, o número de blocos com os quais isso pode acontecer é muito longo para ser listado, abri-la e você verá. Parte disso parece longe de ser intencional, mas talvez o mais interessante é que ele também não quebra os blocos com os quais interage, o que é bom, pois apenas quebra algumas regras, não as irritantes. Se você plantasse uma hélice de mangue e depois construísse um cubo sólido de 9 por 9 blocos de lama acima dela, então, quando você usasse farinha de ossos para destruir qualquer bloco de lama acima dela, que é deixado como um resquício, para que a árvore de mangue possa crescer suas raízes na lama abaixo. Mas lama acima da árvore é um caso raro. Portanto, não culpo o Mojang por não verificar isso. A única vez que você realmente coloca lama no ar é para que eles possam secá-la em um gotejador. Veja como usar um pacote para duplicar todos os seus diamantes. É colocar 9 diamantes na mesa de trabalho para criar um bloco de diamante e, em seguida, usar o pacote para pegar os itens individuais na mesa de trabalho. Nesse ponto, ainda temos nossos 9 diamantes em nosso inventário, mas o bloco de diamantes permanecerá na mesa de trabalho. E agora passamos de 9 diamantes para 18, dando a você um caminho curto para a nova pessoa mais rica do servidor. Aceite a fraude. Eu apenas sugeriria mudar. Quem venceria uma luta? O dragão Ender ou todos esses guardiões? Bem, é confuso. O que parece uma desculpa. Mas quando você olha para isso, os guardiões tentarão atacar o dragão Ender. Mas não importa quantas vezes eles usem seus ataques básicos para o Boom Sonic, o Ender Dragon ainda não perde nenhuma saúde. Mas o mais fascinante é que se você tiver todos esses guardiões aqui, então também é possível que a força combinada de todos os seus naquele momento eles não o mataram, Sonic, mas certamente também não foram legais com isso. Acho que podemos chamar isso de empate. Deixe-me perguntar isso. Um fogo de artifício pode atingir um Enderman? É uma área cinzenta estranha, já que quando você dispara um foguete de fogos de artifício com uma besta, é um projétil, mas também causa dano de explosão. Que coisas mas como você pode ver no teste, ainda podem danificar não afeta o Enderman. Eles se teletransportarão e nenhum dano será sofrido. Mas é mais confuso que o Wiki diga que isso ainda funciona, e nesse ponto não sei onde está o bug. É suposto funcionar? Não deveria funcionar? Até o rastreador de bugs ainda diz que não está confirmado. Então, quem sabe? Veja como sobreviver ao vazio no modo de sobrevivência, já que, ao contrário de Java, se você jogar na Bedrock Edition, na verdade então, existe um piso invisível. Se você se presenteasse com muitas maçãs douradas encantadas e maneiras de permanecer vivo, quando cair no vazio, ainda poderá caminhar pelo chão. Não que seja um passeio agradável, mas é melhor do que morrer de uma vez. Do jeito que os banners são renderizados no Bedrock, é possível colocar um banner embaixo d'água e ele ficará totalmente visível de cima, sabe? Encharcado se você tivesse um arco ou besta com nome em sua mão e depois usasse isso para matar outro jogador. E independentemente de ter sido o arco que realmente causou a morte, a mensagem de morte ainda dirá que o dano foi causado pela arma principal, o que pode ficar bastante confuso quando você olha para ela.
E considerando como é muito mais difícil matar com uma arma improvisada, acho que há uma razão para chamarmos uma mão principal de improvisada. A vida não é justa. No Job Edition, a maneira de se manter seguro perto de um sensor Skulk é caminhar sobre lã. Mas na rocha, isso não é absoluto, já que se você descesse de um bloco de lã para outro bloco de lã, mesmo que ambos não devam emitir vibrações, de alguma forma, o ato de mudar de posição pode ser um grande problema para se o seu aparelho de atordoamento vermelho for acionado na hora errada. Não será uma grande armadilha para seus amigos se você acabar se prendendo. A maneira como o Minecraft carrega o baú que você encontra dentro de um naufrágio, às vezes pode causar um certo atraso, que geralmente é o resultado do jogo gerar os dados do mapa que você encontra dentro. Mas ficar parado na hora errada, e você pode acabar com um mapa do tesouro completamente em branco, pode levar a alguma frustração. Falando por experiência infelizmente para nós, as lunetas não têm tempo de espera, o que parece ótimo. Então, onde está o problema? Quando você tentar enviar spam, clique em uma luneta como esta. Você verá por que estou tão hesitante, já que o resultado final é um efeito visual muito desorientador. Honestamente, deveríamos apenas desacelerar a filmagem para mostrar a você, já que ter que passar por isso em tempo real, parece que você está sendo punido quando por algo que fez na escola primária de uma coluna de bolhas na Bedrock Edition. Há uma chance de que o bloco apareça, como se você o tivesse encharcado, mesmo que não seja um bloco inundável. E isso é mais fácil de ver com um vidro como este. Mas também pode funcionar com outros blocos, como blocos de mel. Tenha em mente que este é apenas um bug visual. Na verdade, você não tem um aquário lá. Quando você sai e faz login novamente, veja como usar um bolo para redstone infinito. Primeiro, coloque o bolo e depois coloque um bloco na frente do bolo. Depois disso, se você colocar um comparador com pó de redstone na frente do bloco, notará que ao comer o bolo, terá criado um sinal de redstone infinito. E a única maneira de o comparador desligar é atualizando o bloco. Então, se você mudar seu modo de jogo para sobrevivência ao lado de um esqueleto meteorológico, então você o terá confundido tanto que ficará neste estranho período de limbo entre o modo criativo e não. O que significa que seus braços simplesmente ficam entre não querer bater em você e querer te atacar assim. E para mim, parece que eles estão tentando descobrir se seu amigo caiu, pareça estranho, mas se você chegar perto, eles definitivamente escolhem a seu Strider em um passeio ou morra. Desde o instantâneo 20W13A, houve uma falha que foi adicionada, onde se você pulasse em um Strider e tivesse um fungo em uma vara para se guiar, então, uma vez que você se posicionasse contra esses blocos, isso realmente permitiria que você viajar 10 vezes mais rápido do que normalmente faria. Felizmente, o inferior não tem nenhum limite de velocidade que eu saiba, mas mesmo que tivesse, você estaria se movendo tão rápido que seria capaz de evitar essas leis de qualquer maneira. O que é mais forte do que a rocha? Sim, eu também estava confuso. Mas em 21W05, um Mojang erroneamente fez isso para que você pudesse colocar uma folha de gotejamento embaixo do bloco de rocha. Isso então, quando você usa a farinha de ossos para cultivar a pequena planta de folhas gotejantes, é forte o suficiente para quebrar a rocha, mas não o suficiente para segurar uma pena. Minecraft nunca muda. Se você colocasse cercas embaixo do portal final da fortaleza, então quando você deixar cair qualquer tipo de bloco em queda, como areia ou cascalho, em cima dele, você notará que ao pular para o final do portal, você estará coletando duplicadas do mesmo blocos acima do portal. Se você não fizer isso, ficará preso a um único bloco de areia. E isso é simplesmente triste. Por um breve período na história, Mojang adicionou água ao interior, e depois a removeu rapidamente. Como o que aconteceu foi que eles o cobriram para que você pudesse regar o líquen brilhante, então, uma vez que você coloque fazer a distinção para lava de um bloco de fonte de lava, isso transformaria essa lava em água. Portanto, se você quiser tornar o Nether seguro, passe o máximo de tempo possível nesta versão. Você nunca sabe uma coisa boa até que ela desapareça. Eu acho que se você colocar um bloco de blocos de limo como este com um barco no centro, então na rocha, depois de saltos suficientes, você terá realmente armazenado tanta energia lançará o jogador cada vez mais alto cada vez que você entrar se sentar lá dentro, o que pensamos será lançado para o céu. Mas talvez seja apenas uma visão inicial do programa espacial sueco, e pareça muito mais barato do que o que tentamos no ZWA. Talvez valha alguma coisa. Aparentemente é possível empilhar livros encantados, o que é uma visão estranha. Mas vamos explicar. Ao colocar 2 livros encantados com uma maldição na pedra de amolar, você não pode remover maldições com um rebolo. Então ele apenas altera a saída e então você pode mudar, clicar no resultado final e colocar todos eles de volta em seu inventário. Esta cerca manterá seus animais presos, mas nos permitirá pular sem problemas. Veja, se você organizar um alçapão virado para cima assim, os mobs registram isso como um bloco destilado para pular, que da próxima vez eles não podem pular quando estiverem dentro. Não precisará se preocupar com a possibilidade de um deles escapar ao abrir o portão. E funcionará tão bem com monstros quanto com animais. Mas eu certamente manteria distância das trepadeiras. Você já tentou correr para trás? Bem, parece loucura, mas com uma falha é possível. Veja, a comunidade encontrou uma maneira de correr e pular imediatamente na direção oposta. Você pode realmente correr para trás na rocha, o que pode ser útil quando você precisa escapar de uma explosão de trepadeira preparada. Apenas tome cuidado para não encontrar abismos indesejados. Você sabia que os cavalos podem se mover tão rápido? Bem, quando você dá poções de rapidez e impulso de salto aos seus cavalos, eles ficam temporariamente mais rápidos, como esperado. Mas se você os criar enquanto os efeitos ainda estão ativos, eles passam esses atributos para seus descendentes. Portanto, se você continuar fazendo isso por gerações, sua velocidade e capacidade de salto só aumentarão com o tempo. E como você pode ver, isso pode gerar alguns resultados bastante selvagens. No Minecraft, há o empurrão,
o empurrão 2 e o tipo de empurrão que lança você a 100 quarteirões de distância. Graças à descoberta da comunidade, ao atordoar um devastador numa construção como esta, e depois sentar-nos num minecart acima, podemos ser lançados a centenas de quarteirões de distância. Se você deseja estender esse tempo de transmissão, talvez traga também um elytra para uma decolagem ainda maior. Os danos causados pela queda são uma das formas mais comuns de morrer no Minecraft, por isso estamos sempre procurando maneiras de evitá-los. Mas embora isso geralmente seja feito com a ajuda de baldes de água, acontece que a neve em pó pode ser a melhor opção. E uma grande razão para isso é esta falha, onde podemos pousar em um tapete em cima de blocos de neve em não pó apenas e não sofrer nenhum dano de queda, virtualmente mesmo estando coberto, mas também construí-las no interior, e isso é muito mais robusto do que a água a que estamos habituados. A comunidade Redstone é um dos pilares do Minecraft, e por boas razões, eles fazem muitas coisas boas. Mas é estranho pensar que grande parte da comunidade, pelo menos em Java, seja construída em torno de uma falha. A comunidade chama isso de quase conectividade, e isso se refere a um bug no código que permite um pistão e também dispensadores. E conta-gotas a serem ativados quando os blocos diretamente acima deles, ou diagonalmente acima deles, receberem um sinal redstone, mesmo que não recebam um sinal diretamente. O que com certeza significa que somos capazes de acionar pistões assim, mesmo que isso não faça sentido direto. E se você quiser mais alguma prova de que isso não é intencional, ela não existe na Bedrock Edition. É apenas o trabalho das pessoas que brincam com isso, e para todos vocês que jogam Bedrock, espero que algum dia seja adicionado intencionalmente. Uma das descobertas monumentais que moldaram a paisagem do Minecraft Redstone foram essas chaves de detecção de atualização de bloco. Esses interruptores de botão, como a comunidade gosta, são uma forma essencial de como jogamos. Quero dizer, até 11 ponto, era a única maneira de saber se um bloco foi atualizado. E pessoal, não é preciso muito conhecimento de Redstone para ver o quão útil um desses pode ser para as fazendas. É por isso que, felizmente para nós, Mojang os adicionou oficialmente através da forma de observadores. Agora, isso não quer dizer que o botão original ainda não esteja no jogo. Como você pode ver aqui, ambos estão funcionando da mesma maneira. Mas o que temos aqui é conveniência. E acho que foi assim que Mojang realmente procurou substituí-la. Porque se você me perguntar se eu quero construir todo esse circuito, ou apenas colocar um desses blocos no rosto, eu estou, definitivamente escolhendo minha opção com a cara séria. Agora, é claro que, com a geração mundial instável do Minecraft, às vezes você verá água parada. Mas isso não é tão emocionante porque assim que você bloquear a atualização, ela irá transbordar. A menos que você use esse truque usando ervas marinhas e farinha de ossos, com uma configuração como esse bug ainda não foi corrigido. Você pode colocar um balde de água no topo de uma estrutura de 2 blocos, e depois jogar um pouco daquela erva marinha bem ali no fundo, e farinha de ossos, assim mesmo. Remova os blocos das laterais, e você terá sua própria água sem fluxo. E embora isso seja legal, essa não é nem a última parte porque, como você pode ver, nenhuma atualização de bloco fará com que isso flua. A erva marinha simplesmente mantém tudo dentro. Esse jogo está quebrando, eu acho, tecnicamente. Mas não é exatamente dominado. Qualquer pessoa que já mexeu nos livros encantados do Minecraft sabe que certas coisas são mutuamente exclusivas. Então, por exemplo, do jeito que acontece nas versões atuais do Minecraft, você não pode reunir todos os tipos de proteção em uma peça de armadura. Mas estranhamente, por um breve período de tempo em 114, esse não foi o caso. Então, depois que foi relatado no rastreador de bugs, a maioria das pessoas pensou que era o fim de tudo. Mas esse não é o fim da história porque, como você pode ver, se você fez essa armadura em 114 e depois continuou a jogar todas as diferentes versões do Minecraft, então, no decorrer do tempo, essa armadura não foi atualizada. E ainda funcionava como uma armadura com todos os diferentes tipos de proteção. Então, se você jogou Minecraft em 114, você definitivamente tem algo para mostrar. A menos que você construa algo nos pedaços de spawn, na maioria das vezes ele não será carregado se você não estiver lá. Pelo menos era assim que deveria ser. Claramente, havia muitos métodos não intencionais diferentes para fazer isso. E embora a maioria de nós pensasse que toda vez que um desses aparecia, Mojang iria esmagá-lo assim, por incrível que pareça, na verdade ele se tornou um recurso pretendido com a ajuda de carregadores de pedaços do portal inferior. Tudo o que acontece é que um item será enviado pelo portal a cada 300 ticks. Depois disso, o item volta e entra em um loop infinito de carregamento dos diferentes pedaços. De muitas maneiras, isso não está muito longe de como funcionava nos bugs do passado. E acho que falo por todos na comunidade técnica quando digo que houve muita alegria quando soubemos que isso estava no jogo para ficar. Embora a atualização 114 Village and Pillage tenha trazido uma tonelada de novos recursos, um dos mais famosos foi o rastreamento. Ou seja, se você se configurar normalmente com a ajuda de uma porta de trânsito, você pode realmente rastejar em um bloco espaços. Isso é muito legal de ver. E embora você possa dizer que foi baseado em algumas das diferentes implementações modificadas do passado, como se vê, ele realmente entrou em jogo quando o OneNine trouxe o Elytra. Você poderia fazer isso como alguma forma de efeito colateral, o que era muito legal. E então, quando introduzimos a natação em 113, havia várias maneiras diferentes de realizá-la. Fez sentido adicioná-lo ao jogo. Felizmente, agora temos uma maneira totalmente intencional de entrar em nossos espaços de um quarteirão. E o mais importante, acho que realmente temos que prestar homenagem a 113 e 19 por ajudar nisso. Embora os geradores de Blaze sejam uma forma bastante popular de obter bastante EXP no Nether, qualquer um que já tenha mexido em uma fazenda de ouro totalmente automática sabe que os porquinhos zumbis podem oferecer seu quinhão. Mas uma das razões para isso se baseia em uma falha. Veja,
Muitas pessoas sabem que a maneira como seu sistema de agressão funciona é que quando são atacadas, elas também irritam as outras pessoas ao seu redor. Mas o que é interessante é que se matarmos alguns desses agroporcos auxiliares, mesmo que não os tocamos, eles ainda perdem EXP. E foi isso que nos permitiu fazer farms de ouro AFK totalmente automáticos para EXP no Nether. E agora, num futuro próximo, isto está a funcionar como uma mecânica pretendida, o que é óptimo tanto para nós como para as nossas ferramentas de reparação. Se você já mexeu com as diferentes configurações de geração de mundo, então está familiarizado com a ideia de um terreno amplificado, e se o seu computador aguenta, é definitivamente um espetáculo voar em torno de uma dessas coisas. É por isso que é ainda mais curioso que algo tão bonito tenha sido criado por acidente. Como Jeb descreve enquanto trabalhava na geração de terreno, eles acidentalmente confundiram as coordenadas. Por muito tempo no Minecraft os barcos foram motivo de chacota. E embora a Mojang tenha felizmente resolvido os problemas para fazer com que eles funcionem melhor na água, se você estiver jogando Minecraft, tempo suficiente, então você sabe que eles fazem seu melhor trabalho em uma estrada de gelo. Este método é uma das maneiras mais rápidas de viajar no jogo. E embora sua propulsão OD possa parecer que está funcionando involuntariamente, de acordo com as palavras saídas dos próprios Mojang, na verdade está funcionando como esperado no rastreador de bugs, o que é definitivamente uma sorte para nós e para nossos Nether Hubs, porque agora podemos viajar por esses milhares de quarteirões no mundo superior. De velocidade não apenas com estilo, mas também com bastante... É estranho pensar que quando os Elytras foram adicionados ao jogo, não havia como fazê-los voar. Em vez disso, eles eram muito mais uma técnica de deslizamento, isto é, até que os jogadores descobrissem a maneira não intencional de colocar seu arco em uso. Como você pode ver, quando você está voando como um Elytra, basta acertar alguns socos, duas flechas e boom, você está voando para o indefinido. Agora, mesmo que não chamássemos isso exatamente de bug, definitivamente não era o que Mojang tinha em mente. Então, como resposta no instantâneo 11116 W50A, foi quando obtivemos a maneira pretendida de fazer isso, que era, claro, foguetes de fogos de artifício. E graças a Deus por isso, porque a última coisa que estou tentando fazer enquanto exploro meu mundo é acertar alguns alvos na minha cabeça para me manter seguindo em frente. A geração mundial do Minecraft pode levar a muitas cenas estranhas e malucas. E entre eles, sem dúvida, o mais comum que você verá são diferentes blocos flutuantes de areia e cascalho. Agora, é claro, estes deveriam cair no chão. Você pode ver isso ao bloquear a atualização deles. Agora, inicialmente isso foi tratado como um bug, porque obviamente não é exatamente isso que você espera quando cria um motor de geração mundial. Mas mais tarde, na vida de um Minecraft, Mojang fez uma troca muito inteligente, tornando-o um recurso pretendido, porque, como você pode ver, se apenas adicionar caindo dos blocos flutuantes agora, estão alertando o jogador sobre uma caverna na reembalagem. Esse bug é muito mais mecânico. E honestamente, embora eu ainda ache que esses blocos suspensos no ar sejam muito bobos, tenho que elogiar Mojang por sua maneira diferente de ver isso. A duplicação de itens normalmente é uma conversa que certamente dividirá alguns jogadores em lados diferentes, mas embora eu deixe essa discussão para eles discutirem, acho que a forma de duplicação de itens com a qual a maioria de nós está totalmente satisfeita vem de uma dessas máquinas de duplicação de TNT. Ainda não foi corrigido, embora Mojang saiba disso perfeitamente, porque a maneira como a história foi até agora é que Mojang a corrigiu no passado. Mas como na edição Java atualmente não há como criar entidades de blocos móveis, o que significa que você não pode mover dispensadores de TNT em uma máquina voadora, não há nenhuma maneira pretendida de substituir o que a máquina duplicadora de TNT faz. E honestamente, se eu tiver que desistir do meu fundo de duping da TNT para ter entidades móveis como baús, dispensadores e conta-gotas, estou completamente bem com isso. Desde a atualização 116, o Nether tem sido muito mais perigoso de atravessar. Mas embora tenhamos novas multidões hostis na forma de porquinhos e porcos, há uma falha que pode ajudar a aliviar a dor. Levante seu escudo no segundo em que passar por um portal. Depois que a dimensão for carregada, você se encontrará do outro lado, praticamente inalterado. No entanto, o jogo mantém seu escudo erguido mesmo enquanto você está atacando ou correndo, o que significa que você pode lutar contra mobs normalmente enquanto bloqueia seus ataques. Agora, a falha não permite que você coma ou coloque blocos enquanto faz isso. O Minecraft tem uma quantidade surpreendente de mobs voadores, mas embora estejamos todos familiarizados com Blazes, Phantoms e morcegos nessa lista, há dois candidatos improváveis que também se encaixam. Mesmo que o Strider não pareça muito para a aviação por si só, essas coisas podem ser levadas aos céus, com a ajuda de uma vara de pescar e uma roda de rolagem. Para fazer essa falha, basta ligar e desligar o item rapidamente, só assim você pode voar ou pelo menos cair com estilo nas costas do seu Strider. E o mesmo vale para porcos e cenouras. No mundo superior, embora eles tenham uma aterrissagem mais difícil do que o Strider. Elytras são um grande trunfo para se ter, mas ter que derrotar o dragão antes de conseguir um pode ser um tanto incômodo. Então, se você encontrou o portal final e quer pular para as coisas boas, tudo que você precisa como mostra o gato de um pistão para fazê-lo funcionar. Empurrar-se com um pistão por baixo do portal é o suficiente para nos teletransportar para as coordenadas relativas no final. Então, se você tiver uma poção de queda lenta e um punhado de endaparos, podemos literalmente encontrar o loop final da cidade antes mesmo de tentar a luta de dragões. Manter os monstros longe da sua base é um grande problema a ser resolvido. E embora existam soluções simples, felizmente esses um grande muro de azaleia funcionam da mesma forma. São as mais bonitas. Não é brincadeira. Nas versões atuais, é possível colocar um anel desses arbustos, e só isso impedirá que os monstros se aproximem.
O que é ridículo com certeza, mas é difícil criticar algo que funciona tão facilmente. Ei, isso lhe dará um início precoce na construção de um labirinto de sebes. Para quê? Isso é para neve. E realmente, Golems a menos são que grandes estejam amigos, atacando Blazes, mas não são essas os bolas melhores de neve não protetores. servem para muita coisa. Porém, se pegarmos alguns blocos do interior, poderemos efetivamente reverter isso. Veja, na Bedrock Edition, essas entidades de bola de neve funcionam de maneira bastante diferente, permitindo que elas peguem fogo quando lançadas. Então, isso nos permitirá transformar nossos amigos golems de Então, neve se em você garantir que lança-chamas nenhum cruéis. mob possa entrar Se você e me matá-los, perguntar, isso essa é pode uma ser a melhor melhor maneira bem-vinda de defender sua base. Visto através das paredes seria um superpoder que a maioria de nós adoraria ter. Mas Steve não é exatamente o super-homem, então a ideia é uma quimera. Ou seria se ficássemos neste FOV. Viu como funciona a divisão de campo no Minecraft? Se você beber uma poção de velocidade 2 e depois girar o controle deslizante para então Quake basta Pro, alinhar-se poderá próximo a uma obter uma parede visão e o realmente trabalho ampla. estará feito. Então, se você suspeita que seu amigo pode estar escondendo coisas em sua base, esta pode ser a chance perfeita para encontrá-lo. E isso tornará o trabalho de Green de esconder o seu ainda mais difícil. Do jeito que está, mesmo que bebamos uma poção de resistência ao fogo, ainda não conseguiremos ver através do magma ardente. Mas tudo isso muda Agora, quando adicionamos com este uma meio laia à bloco, mistura. Podemos simplesmente nadar por baixo e segurar o botão de pular para ver através da camada de lava. E embora isso pareça um ajuste natural para o mundo inferior, funciona até no mundo superior, tornando a caça aos diamantes ainda mais simples. Gerar em um novo mundo deve ser uma experiência positiva. Afinal, é o começo de algo novo e emocionante, então isso tem que contar para alguma coisa. Mas neste caso, é mais um despertar de um cacto do que um começo limpo, e aqui nesta semente não por acho que acaso estou errado ao ao chamar isso de uma geração ruim. Então, se você quiser começar seu mundo com uma barra de saúde esgotada e uma atitude ruim, acho que isso resolve. Seja lá o que isso valha. Encontrar uma fonte confiável de combustível no Minecraft é um conceito difícil. Quer se trate de carvão ou de varas de fogo, essas fazendas demoram muito para começar a funcionar. E embora a atualização 117 devesse ter tornado a escolha de lava, infelizmente, tornando as fazendas de lava renováveis muito longe de serem automáticas. Portanto, se você também está farto de toda essa configuração, essas máquinas de carpete podem ser a saída mais fácil. Não se engane, isso é duplicação de itens. Mas se você concordar com isso, então este tapete recém-descoberto certamente manterá suas fornalhas acesas no futuro próximo. Elitras são ótimos para voar, mas pairar, infelizmente, torna-os realmente impraticáveis para qualquer tipo de ação precisa, como construção ou mineração. Mas se você deseja manter a precisão de pilares ou pontes sem deixar nada para trás, então o Undyme pode resolver o problema. E não assim, mas sim assim. Veja bem, se você clicar com o botão direito do mouse no topo de uma pilha de Undymes, eventualmente verá um pedaço flutuando à distância. Este não é um bloco real, e só é visível no lado do cliente, mas você pode caminhar sobre ele mesmo assim. Portanto, se o servidor tiver o voo habilitado, isso pode claramente ajudar em caçadas humanas ou na construção de mestres. De várias maneiras, um único jogador pode ser uma operação muito mais arriscada do que um servidor. No mínimo, você não tem mais ninguém para culpar se algo der errado. Então digamos que você esteja jogando sozinho até tarde da noite e tropeçar em outro rio. Veja bem, uma grande exploração no sistema single player é a capacidade de pausar sempre que quiser. E é aí que entra a graça salvadora. Ao sair e voltar constantemente, você pode usar os breves segundos de proteção de spawn a cada vez para sair da situação. Isso é trapaça? Claro. Mas ei, quem disse que as façanhas precisam ser justas? São um sistema muito elegante para exibir em sua base, mas as alavancas e botões padrão proporcionam uma entrada bastante simples de usar. Então, é aí que precisamos ser criativos e recorrer a esse conhecimento clássico. Flechas e Enderman não se misturam, o que significa que você não conseguirá nem acertar um tiro se a multidão estiver presa no lugar. Então, se colocarmos o Enderman em um carrinho de mina como esse, você notará como qualquer flecha atirada nele irá se acontecer de colocarmos um bloco alvo e até mesmo através daquela mesma parede, então este se tornará nosso novo botão. E bastante espetáculo também. Uma das limitações muitas vezes invisíveis do Minecraft é a ideia do limite de aglomeração de entidades. E embora a maioria de nós não crie vacas, ovelhas ou aldeões suficientes para ver isso, pode haver uma utilidade prática se você chegar perto desse número. Como você verá, isso pode ficar realmente óbvio em um buraco abarrotado ao jogador, então se outra entidade ou desses mobs preenchesse um espaço e então começasse a pular com um Elytra, e seus pequenos empurrões poderiam lhe dar impulso suficiente para sair dali, tornando este barco o mais estranho e o lançador Elytra mais eficaz que já vi. Montanhas russas são ótimas, mas alimentar um carrinho de mina não é uma tarefa fácil ou barata de realizar. Então, em vez de perder horas nas cavernas caçando redstone dourado, por que não encontramos um motor mais barato aqui na superfície? E para isso, talvez seja a hora de acionar o criador aldeão. Bem, eu já falei sobre os benefícios de misturar barcos e minecards muitas vezes, mas, podemos realmente aumentar ainda mais adicionando um aldeão a esse mesmo barco. Nesse ponto, o carro continua se movendo em grande velocidade naquela pista, permitindo que você pegue uma carona sem nunca aumentar o custo da viagem. Embora o Minecraft possa não ter o mecanismo de física mais preciso do mercado, há uma coisa que é verdade no jogo e na vida real. Você não pode caminhar pela matéria sólida. Ou você pode? Agora certamente você não pode fazer assim, mas com a ajuda das caixas Shulker, a linha fica muito mais borrada.
Como esses containers expandem suas caixas de acerto quando você os abre, podemos usar isso para atravessar paredes sólidas. Coloque uma face desta forma. Abra-a e fique espremido na outra extremidade. Você pode até usar isso para entradas ocultas como essas. Basta deixar uma lacuna por baixo e um bloco por cima, e você desaparecerá de uma forma bastante sorrateira. Começar uma fazenda é um processo lento, e embora a farinha de ossos possa ajudá-lo a reduzir o ciclo de crescimento, ainda pode ser difícil interromper a colheita para as tabelas de saque do Minecraft, insignificante, poderemos inclinar a balança. Você vê como funciona o encantamento da 3 Fortuna? Podemos até ver o benefício quando partimos as cenouras e as batatas. Então, com certeza, da próxima vez que você for colher, talvez pegue a picareta da 3 Fortuna em vez do punho. Apenas essa simples mudança pode render um item extra para cada safra plantada, o que, acredite, faz sentido. Looting 3 é um encantamento incrível, o que torna uma pena que Mojang tenha pretendido apenas para espadas. No entanto, mesmo que Mojang pretendesse de uma forma, isso não significa que temos que seguir essas regras. Com a ajuda da função improvisada, é possível lançar uma arma de longo alcance em nossa segunda mão e ainda ter o saque ativado a partir daí. Quer se trate de saúde instantânea para um bando de zumbis, um arco para trepadeiras, ou até mesmo bolas de neve em chamas, o encantamento de saque melhor ainda, é aplicado exatamente como a arma de saque, permitindo que você saia impune e ainda se beneficie do poder da ferramenta. Se você não tem um baú final, esconder seus objetos de valor é uma tarefa complicada. E embora já tenhamos conversado muito sobre as maneiras criativas de guardar seus itens, este pode ser um novo favorito ao jogar na Bedrock Edition. Se você empurrar um bloco em um carrinho de mina de baú, mesmo que ele ainda esteja lá, você não poderá ver a entidade, podemos abri-lo da mesma forma. Apenas certifique-se de que sua mira esteja alinhada de forma que você não possa ver o contorno do bloco. E então você estará seguro para colocar algo na estante e saber que está são e salvo. Beacons basicamente definem os estágios posteriores do jogo, no Minecraft. Mas para que servem em neblina? Isso não quer dizer que eles não deem regeneração. É claro que aparentemente, sim, mas uma falha no código impede que esses beacons forneçam regeneração completa após serem ativados. Então, para mudar isso, podemos corrigir essa falha com outro exploit e usar este sistema para desativar e reativar o farol para uma regeneração mais rápida, passando de uma regeneração completa de 72 segundos com o normal para cerca de 51 segundos com o nosso modificado. Portanto, se você deseja economizar alguns segundos na próxima vez que estiver em perigo, esta solução alternativa é o que você precisa. Se você não estiver preparado, o Murchar pode ser um chefe difícil de combater. Mas, um dos maiores problemas na luta contra essa coisa é o quão destrutivo ela é. Portanto, se você deseja obter uma estrela inferior sem deixar para trás uma cratera gigante, sugiro que levemos esse dilema para a dimensão da fonte do dragão lá embaixo. Se você invocar um murchamento como esse no chão, ele aparecerá dentro da barreira rochosa. E a partir daí, você pode optar por deixá-lo sufocar ou atacar o quanto quiser. Ambos para uma vitória fácil. Sejamos realistas, há muitos benefícios em subir no telhado inferior, você poderia construir fazendas de ouro, centros inferiores e tudo sem queimar na lava. Mas mesmo que seja bom estar no topo do mundo, algumas coisas só existem na dimensão abaixo. Então, para consertar isso e preencher a lacuna entre os dois, uma solução clássica é quebrar a rocha assim. Se conseguirmos reunir alguns pistões de TNT e muitas tentativas e erros, poderemos romper o bloco inquebrável e chegar ao submundo abaixo. Mas lembre-se apenas de onde você entrou no telhado. Caso contrário, você estará quebrando muita rocha, apenas para encontrar mais rocha por baixo. As molduras dos portais finais, assim como o alicerce, devem ser inquebráveis, embora assim como o alicerce. Essa etiqueta inquebrável é apenas uma sugestão, não uma regra. E claro, embora não possamos quebrar a teoria da mesma forma que explodimos a rocha no telhado inferior, uma opção muito mais simples é encontrar alguns fungos e farinha de ossos para fazer o trabalho. Se você criar um grande cogumelo vermelho como esse próximo ao portal, poderá eliminar 3 quadros de cada vez, mantendo o portal intacto. Não é brincadeira. Funciona até mesmo se você quebrar todas as molduras do portal, permitindo que você crie sua própria moldura do portal e muito mais. Encontrar um tesouro enterrado no Minecraft é mais fácil falar do que fazer. Agora, claro, é fácil encontrar os próprios mapas do tesouro enterrados, uma vez que eles se destacam em grandes mudanças submersas. Não é tão simples. Mas, na verdade, embora existam muitas dicas para ajudá-lo a identificar o local, se você estiver em Bedrock, a solução é tão simples quanto um tridente contra a corrente. Ao se lançar nas paredes próximas no leito de areia, você pode passar pelos blocos e encontrar o baú. Bem desse jeito. É o método mais prático? Não tenho certeza. Mas quando isso é ridículo, terei prazer em dar outra desculpa para usar meu tridente. Sabe-se que a Bedrock Edition tem mais do que algumas peculiaridades em seu código. E embora alguns deles possam ser irritantes, outros são simplesmente hilários. Por exemplo, como você pode fazer uma tirolesa totalmente funcional em seu mundo Minecraft. Não é brincadeira. Se você começar a nadar em uma coluna de água e depois sair, ainda estará nadando mesmo no ar. A partir daí, coloque algumas correntes no teto e você poderá navegar por elas sem se preocupar com a cabeça para permanecer nesse estado. Mas isso é uma troca simples pela chance de quebrar o mecanismo de física do jogo. E com isso, pessoal, o YouTube acha que vocês podem gostar deste vídeo. Então veja se eles estão certos e tenha um bom dia. Tudo bem?